Ela não escreve artigos sobre suas experiências, alegando que carece de calibre e está com muito trabalho. Por meio da revelação das palavras de Deus, ela muda sua atitude em relação à redação de seu testemunho. O que ela descobre sobre os problemas dela por meio da prática real? Como a perspectiva dela muda? O que ela ganha? Recentemente percebi que muitos irmãos escrevem testemunhos sobre suas experiências. E eu também quis escrever um. Eu era crente havia anos, desfrutava do sustento de Deus e tinha experiências. Queria usar parte dos meus devocionais para escrever um artigo. Mas ao escrever uma introdução, eu não sabia o que dizer em seguida. Pensei que passei por várias dispensas e fracassos e que recebi muito tratamento. Eu tinha algumas experiências em certa medida. Por que me dava branco ao tentar escrever? Quando escrevia sobre meu entendimento das palavras de Deus, usando as palavras de Deus para dissecar e entender a mim mesma, que sendas de prática eu encontrei nas palavras de Deus e como eu me arrependi e mudei, eu ficava presa nessas partes. Assim, passados uns 2 meses, acabei não escrevendo nenhum artigo. Achei que era difícil demais. O líder também sabia que eu carecia de calibre e de ideias. Eu não devia ser tão dura comigo. Havia muitas coisas com as quais eu tinha que lidar, e eu não ponderava as palavras de Deus. Além disso, alguns irmãos com calibre bom e experiências podiam escrever. Era bom que eles escrevessem. Eu não precisaria. Assim, desisti da ideia de escrever um artigo. Às vezes, os irmãos me lembravam de que eu poderia escrever um, mas eu me irritava e nem queria responder às mensagens deles. Depois de um tempo, meus devocionais pioraram. Eu lia as palavras de Deus, mas não sentia Deus. Havia muitos problemas no trabalho que eu não conseguia resolver, e aparecia um problema após o outro. Eu estava sob muita pressão e sofria muito. Orei a Deus pedindo que Ele me esclarecesse e permitisse entender meus problemas. Um dia, em meus devocionais, li nas palavras de Deus: buscar a verdade é voluntário. Se você ama a verdade, o Espírito Santo opera. Quando ama a verdade em seu coração, quando não importa a perseguição ou a dificuldade, você ora a Deus e confia nele. E reflete sobre si mesmo e tenta se conhecer. Quando você busca a verdade para uma solução ao encontrar um problema, você permanecerá firme no seu testemunho. Essas manifestações são um produto natural de as pessoas amarem a verdade. E todas elas ocorrem voluntariamente, sem nenhuma coerção, e também são totalmente incondicionais. Se as pessoas seguem a Deus dessa forma, o que elas ganham no final é a verdade e a vida. E elas entram na realidade da verdade. E o que elas vivem é a imagem do homem. Se você não ganhou a verdade, nenhuma das razões ou desculpas que você inventar funcionarão. Deus não se importa com as suas razões. Tente argumentar como quiser, você pode dar nó no cérebro o quanto quiser. Deus se importa? Deus conversaria com você? Ele debateria e trocaria ideias com você? Ele o consultaria? Qual é a resposta? Não, ele jamais faria isso. A sua razão é inválida, por mais sã que seja. Não deve interpretar errado a vontade de Deus, pensando que pode oferecer todo tipo de razões e desculpas para não buscar a verdade. Deus quer que você busque a verdade em todos os ambientes e assuntos que se apresentem e alcance a entrada na realidade da verdade e ganhe a verdade. Sejam quais forem as circunstâncias que Deus arranjou para você, que pessoas e eventos você encontre e em que ambiente você se encontre,
você deveria orar a Deus e buscar a verdade para enfrentá-los. Essas são as lições que você deveria aprender ao buscar a verdade. Se você sempre tentar dar desculpas, ser evasivo, recusar-se e resistir, Deus desistirá de você. Será inútil ser intratável ou se justificar. Se Deus não se preocupar com você, você perderá a sua chance de ser salvo. Para Deus, não existe problema que não se resolva. Ele faz arranjos para cada pessoa e tem uma maneira de lidar com ela. Deus não discutirá com você se suas razões e desculpas são justificáveis. Nem ouvirá se sua defesa faz sentido. O que ele lhe pergunta é: as palavras de Deus são a verdade? Você tem um caráter corrupto? É sua obrigação buscar a verdade? Você só deve ter clareza em relação a um fato. Deus é a verdade. Você é membro da humanidade corrupta e deveria assumir a responsabilidade de buscar a verdade. Nenhum problema ou dificuldade, nenhuma razão ou desculpa é justificável. Se não aceitar a verdade, você perecerá. Amém. 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 As palavras de Deus me despertaram na hora. Buscar a verdade é algo pessoal e voluntário. Eu não devia procurar cada razão ou desculpa para não escrever um artigo ou buscar a verdade. Deus não se importa se as razões são corretas. Certo. Deus quer que ouçamos as suas palavras e nos submetamos às suas exigências em cada situação, em tudo o que acontece. Era isso que eu devia fazer. Deus disse: o dever da sua fé em mim é dar testemunho de mim. Ser leal a mim é ser obediente até o fim. Amém. Dar testemunho de Deus é o que Ele exige. E é um dever que cada um que experimentou a obra de Deus deveria fazer. Sim. Não importa o meu entendimento da verdade. Eu não podia enterrar a obra que Ele fez em mim. Mas deveria escrever o que eu ganhei da minha fé para dar testemunho de Deus. Correto. Eu me deparei com muitas dificuldades ao escrever o artigo. Mas esses problemas eram exatamente a minha corrupção e falhas que eu não tinha entendido. Eu devia ponderar as palavras de Deus e buscar a verdade. Em vez disso, eu não tentei buscar a verdade, nem me esforcei para ponderar as palavras de Deus. Inventei todos os tipos de desculpas para resistir à redação de um artigo. Dizia que carecia de calibre e de tempo porque estava ocupada no trabalho. Achava que não escrever era normal. Às vezes, quando diziam que eu devia escrever, eu me irritava e inventava desculpas. Eu nem queria responder às mensagens deles. Agora, pensando sobre isso, embora eu tivesse que cumprir o meu trabalho como líder, nem todos os problemas eram urgentes. Eu arrumava tempo para muitas coisas. Sim. Além disso, algumas tarefas de rotina não exigiam tanto tempo. Eu não era ocupada a ponto de não ter tempo para escrever. Certo. E isso era apenas uma desculpa. Para mim, fazer essas tarefas de rotina era fácil e não exigia muito esforço mental. Mas escrever não era o meu ponto forte, e eu queria evitar isso. Até usava o motivo de que o líder sabia que eu carecia de calibre e ideias. Eu conseguia distorcer as coisas. Na verdade, escrever um artigo testemunhal pode nos incentivar a buscar a verdade. Ao buscar a verdade, podemos resolver nossa corrupção, fazer as coisas com princípios e cumprir melhor o nosso dever. Sim. Sim. Escrever artigos que dão testemunho de Deus é nosso dever e não existem desculpas para não fazê-lo. Verdade. Deus diz: Deus é a verdade. Você é a humanidade corrupta e deveria assumir a responsabilidade de buscar a verdade. Nenhum problema ou dificuldade, razão ou desculpa é justificável. Se não aceitar a verdade, você perecerá. Amém. Então percebi que ficar presa nas minhas desculpas, não buscar nem aceitar a verdade, me destruiria e meu desfecho seria a destruição. Sim. Que estado assustador. Sim. Apressei-me para fazer uma oração. Deus, acabei de perceber que não sou alguém que aceita a verdade. Li tanto da tua palavra, ouvi tantos sermões,
mas não tenho a realidade da verdade. E não estou disposta a escrever um artigo testemunhal. Isso é muito vergonhoso. Agora vi minhas deficiências, minhas falhas. Quero mudar esse estado incorreto e me esforçar para fazer o que tu dizes. Mais tarde, orei a Deus buscando qual era a razão pela qual eu não buscava a verdade e não queria escrever meu testemunho. Então li isto nas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: em sua fé em Deus, muitas pessoas só se concentram em trabalhar para Deus e já se contentam quando sofrem e pagam um preço. No entanto, não buscam a verdade nem um pouco. E o resultado? Depois de crer em Deus por 10, 20, 30 anos, elas ainda carecem de conhecimento verdadeiro da obra de Deus e não conseguem falar sobre nenhuma experiência ou conhecimento da verdade ou das palavras de Deus. Durante as reuniões, quando tentam dar algum testemunho, elas nada têm a dizer. Não sabem se serão salvas ou não. Qual é o problema aqui? É assim que são as pessoas que não buscam a verdade. Não importa por quantos anos tenham sido crentes, elas são incapazes de entender a verdade. Muito menos são capazes de praticar a verdade. Como é que alguém que não é nem minimamente receptivo para a verdade poderia entrar na realidade da verdade? Há pessoas que não conseguem ver esse problema, que acreditam que, se aqueles que repetem palavras de doutrinas praticam a verdade, eles podem entrar na realidade da verdade. Isso está correto? Pessoas que repetem palavras de doutrinas são inerentemente incapazes de entender a verdade. Como, então, poderiam praticar a verdade? Embora o que elas praticam pareça não violar a verdade e pareça ser uma boa ação, um bom comportamento, tal boa ação e tal bom comportamento são aptos a serem chamados de realidade da verdade? As pessoas que não entendem a verdade não entendem o que é a realidade da verdade. Acreditam que as boas ações e o bom comportamento das pessoas são elas praticando a verdade. Isso é absurdo, não é? Em que isso é diferente das opiniões ideológicas das pessoas religiosas? E como tais problemas de entendimento distorcido podem ser resolvidos? As pessoas devem primeiro entender a vontade de Deus a partir das palavras de Deus e estar cientes do que é entender a verdade e o que é praticar a verdade, para que possam olhar para as pessoas e identificá-las pelo que realmente são, e possam dizer se elas possuem a realidade da verdade ou não. A obra de Deus de salvar o homem significa fazer com que as pessoas entendam e pratiquem a verdade. Somente então as pessoas poderão se livrar de seus caracteres corruptos e poderão agir de acordo com os princípios e entrar na realidade da verdade. Se você não buscar a verdade e se contentar com despender-se, sofrer e pagar um preço por Deus de acordo com as suas noções e imaginações, tudo o que você fizer representará você praticando a verdade e se submetendo a Deus? Isso pode provar que houve mudanças no seu caráter de vida? Pode representar que você tem o conhecimento verdadeiro de Deus? Não. E assim, tudo que você faz representará o quê? Só pode representar seu entendimento pessoal, suas inclinações e seu pensamento ilusório. São as coisas que você gosta de fazer e está disposto a fazer.
tudo que você faz é apenas a satisfação de seus desejos, de seu querer e de seus ideais. Claramente, isso não é buscar a verdade. Nada que você faz tem qualquer relação com a verdade ou com o que Deus exige. Tudo que você faz é para si mesmo. Você só trabalha, luta e corre por aí para o bem do seu status, sua reputação e seus ideais. O que não é diferente de Paulo. Amém. Amém. As palavras de revelação de Deus me deixaram sem saída e eu me senti incomodada. Eu fui uma crente por todos esses anos, li tanto da palavra de Deus e tive alguns fracassos, fui podada e tratada. Mas eu não escrevi nenhum testemunho. Eu não conseguia expressar meu entendimento da verdade, porque eu não buscava a verdade. Eu me contentava em parecer sofrer e pagar um preço. Fazer o trabalho pelo qual eu era responsável sem erro ou lapso. Eu tinha que lidar com coisas grandes e pequenas no meu dia a dia. E se eu adiasse algo, eu temia que os outros dissessem que eu não fazia trabalho prático nem resolvia problemas reais. E se o líder descobrisse e me dispensasse? Pensando nisso, desisti de escrever um artigo e de ponderar as palavras de Deus e até desisti de meus devocionais matinais. Achei que escrever um artigo atrasaria o progresso do meu trabalho. Às vezes eu me levantava com o desejo de fazer meus devocionais. Mas quando ligava meu computador e via as mensagens que exigiam uma resposta, eu desistia dos devocionais e começava a responder. Mas, na verdade, nem tudo precisava ser resolvido na hora. Eu poderia responder depois. Mas já que eu estava ocupada com essas coisas, eu desisti do meu tempo para comer e beber e ponderar as palavras de Deus. Até achei que estava sendo responsável em meu dever, assumindo um fardo e fazendo o trabalho real. No entanto, eu queria usar meu sofrimento e esforço superficial para ganhar admiração. Como isso era cumprir um dever? Eu queria usar meu dever para proteger meu status e nome, para realizar minhas ambições pessoais. Eu estava numa senda contrária a Deus. Sim. Eu sabia que o processo de escrever um artigo era o processo de buscar a verdade. Mas eu não buscava a verdade e não queria escrever um artigo para dar testemunho. Eu me ocupava com coisas e quando conseguia arrumar tempo, eu inventava desculpas para não escrever. Eu apenas prestava serviço. Eu não estava me esforçando para buscar a verdade, só me concentrava no trabalho. Ou seja, os irmãos não estavam concentrados na entrada na vida em seus deveres. Não refletiam diante de problemas, nem aprendiam por meio das palavras de Deus. Eu estava afastando os outros da vontade de Deus. Verdade. Lembrei-me das palavras de Deus. Nada que você faz tem qualquer relação com a verdade ou com o que Deus exige. Tudo o que você faz é para si mesmo. Você só trabalha, luta e corre por aí para o bem do seu status e ideais. O que não é diferente de Paulo. Descobri que eu estava trilhando a senda de Paulo. Eu estava sempre fazendo coisas, fazendo o que me agradava, o que era fácil para mim. Mas quanto ao trabalho exigido por Deus que envolve a verdade, além de não buscar a verdade, me cansei dela e a evitei e só estava trabalhando para satisfazer meu desejo por status. Eu estava numa senda de ser uma inimiga de Deus. Sim. Se isso continuasse, por mais trabalho que fizesse, eu acabaria excluída por Deus. Isso me assustou e eu quis mudar essa situação imediatamente. Um dia li estas palavras de Deus nos meus devocionais. O estado mais óbvio para as pessoas que estão fartas da verdade é que elas não estão interessadas na verdade nem em coisas positivas, revoltando-se contra elas e rechaçando-as. E elas gostam de seguir as tendências do mundo. Seu coração não aceita as coisas que Deus ama e o que Deus exige que as pessoas façam. Em vez disso, elas são desdenhosas e indiferentes.
E algumas pessoas até desprezam os padrões e princípios que Deus exige das pessoas. São repelidas por coisas positivas e sempre têm um sentimento de resistência, confrontação e desprezo em relação a elas. Essa é a manifestação primária de estarem fartas da verdade. Na vida de igreja, ler a palavra de Deus, orar, comungar sobre a verdade, cumprir deveres e resolver problemas com a verdade são todas elas coisas positivas. Elas agradam a Deus. Mas algumas pessoas estão enojadas com essas coisas positivas, não se importam com elas e são indiferentes a elas. Esse caráter não é estar farto da verdade? Isso não é expor um caráter corrupto? Muitos crentes gostam de trabalhar para Deus e de correr por aí com zelo. Ao exercerem seus pontos fortes, ao se exibirem, elas têm energia ilimitada, mas se você pedir que elas pratiquem a verdade e ajam conforme seus princípios, isso as desmotiva e elas perdem seu entusiasmo. Se não podem se exibir, elas ficam apáticas e desanimadas. Por que elas têm energia para se exibir, mas não têm energia para praticar a verdade? Qual é o problema aqui? Todas as pessoas gostam de se destacar, todas elas desejam vanglória. Todas têm energia ilimitada para a fé para ganhar bênçãos e recompensas. Por que então elas ficam indiferentes quando praticam a verdade e renunciam à carne? Por que isso acontece? Isso mostra que seu coração está adulterado. Só acreditam por causa das bênçãos. Para ser franco, elas estão determinadas a entrar no reino dos céus. Sem bênçãos ou benefícios a buscar, as pessoas ficam apáticas e desanimadas e não têm entusiasmo. Tudo isso é causado por um caráter corrupto que está farto da verdade. Amém. Amém. As palavras de Deus me esclareceram. Eu evitava escrever um artigo e não queria me esforçar para buscar a verdade, por causa do meu caráter satânico de estar farta da verdade. Sim. Eu sabia que Deus exige que escrevamos artigos testemunhais e poderia começar algo mais simples. Exatamente. Correto. Contanto que seja prático, que haja entendimento e seja edificante, tudo bem. Escrever um artigo é dar testemunho daquilo que a obra de Deus alcançou em nós. Como Deus purifica e salva as pessoas com suas palavras, e como essas palavras resolvem várias corrupções nas pessoas. Deus valoriza os testemunhos das pessoas, e um testemunho bom conforta seu coração. Sim. Assim, Deus espera que escrevamos nossas experiências como artigos para dar testemunho dele. Mas em vez de investir esforço naquilo que Deus exige, eu inventava razões para me esquivar disso. Eu estava revelando um caráter satânico de estar farta da verdade. Sim. Então, não escrever um artigo vem de estar farto da verdade. Eu nunca refleti sobre mim mesma desse jeito. Achava que, contanto que cumprisse meu dever, não escrever um testemunho não era nada. Mas sua comunhão me mostra que isso é um problema sério. É sim. Então, o que Deus acha do caráter de estar farto da verdade? Li estas palavras de Deus em meus devocionais. Que tipo de pessoas são as que estão fartas da verdade? Elas são as que resistem e se opõem a Deus? Elas podem não resistir abertamente a Deus, mas sua natureza, sua essência é negar e resistir a Deus. O que equivale a dizer abertamente a Deus: eu não gosto de ouvir o que tu dizes, eu não aceito isso, e visto que não aceito que tuas palavras sejam a verdade, eu não acredito em ti. Acredito em quem quer que seja lucrativo e benéfico para mim. É essa a atitude dos incrédulos? Se essa é a sua atitude em relação à verdade, você não está sendo abertamente hostil a Deus? E se você é abertamente hostil a Deus, Deus o salvará? Ele não salvará.
Essa é a razão da ira de Deus contra todos os que negam e resistem a Deus. Uma pessoa estar farta da verdade é fatal para alcançar sua salvação. Isso não é algo que pode ou não pode ser perdoado. Não é uma forma de comportamento ou algo que mostram brevemente. É a natureza e a essência de uma pessoa. E Deus está farto demais de tais pessoas. Se você ocasionalmente extravasa a corrupção, você deve refletir com base nas palavras de Deus se esses extravasamentos provêm de uma aversão à verdade ou de uma falta de entendimento da verdade. E isso exige uma busca e o esclarecimento e a ajuda de Deus. Se você tem o tipo de natureza e essência que está farto da verdade, e você nunca aceita a verdade, e é especialmente averso e hostil a ela, então há um problema aí. Você é uma pessoa maligna e Deus não o salvará. Amém. Amém. As palavras de Deus perfuraram meu coração. Estar farto da verdade é resistir a Deus e ser o seu inimigo. Eu alegava acreditar em Deus Todo-Poderoso. Eu orava em nome dele. Comia e bebia as verdades que ele expressava. Em cada reunião, eu comungava as palavras de Deus e as pregava aos irmãos. Mas a maneira com que eu vivia e agia não estava alinhada com as palavras de Deus, nem seguindo suas exigências. Eu estava farta da verdade. Como eu podia aceitar e praticar a verdade assim? O único jeito de ser salvo é aceitar a verdade. Certo. Mas eu não amava as verdades que Deus tinha expressado. No fundo do coração, eu era contrária a Deus. O caráter satânico de estar farta da verdade bastava para me arruinar. Àquela altura, vi que um caráter de estar farto da verdade é assustador. É o calcanhar de Aquiles. Verdade. Então, vim para diante de Deus para me arrepender. Ó Deus, estou farta da verdade. Não me concentro em escrever um artigo nem tento buscar a verdade. E agora vi que um caráter de estar farto da verdade te enoja. Quero me arrepender e buscar bem a verdade. Por favor, guia-me. Graças a Deus. Depois, li mais das palavras de Deus. Se você realmente ama a verdade em seu coração, mas tem um calibre baixo e carece de percepção, e é um pouco tolo, e às vezes comete erros, mas não pretende cometer o mal, e simplesmente fez algumas coisas tolas, se fica feliz em ouvir a comunhão de Deus sobre a verdade, e anseia pela verdade, se sua atitude para com a verdade e as palavras de Deus é de sinceridade e desejo, e você valoriza e preza as palavras de Deus, isso basta. Deus gosta desse tipo de pessoa. Embora às vezes você possa ser um pouco tolo, Deus gosta de você. Deus ama o seu coração que anseia pela verdade, e Ele ama a sua atitude sincera em relação à verdade. Assim Deus tem misericórdia de você e sempre lhe mostra seu favor. Ele não considera seu calibre pobre, nem sua tolice, nem considera suas transgressões. Porque sua atitude em relação à verdade é sincera e ansiosa, e seu coração é verdadeiro, então, como seu coração e sua atitude são o que Deus valoriza, Ele será sempre misericordioso com você. E o Espírito Santo há de operar em você, e você há de ter esperança de salvação. Amém. Amém. Essas palavras de Deus me comovem muito. Por entender a vontade de Deus, não nos contemos, mesmo com baixo calibre. Sim. Certo. As palavras de Deus me despertaram e me deram uma senda de prática. Meu coração se iluminou e eu me libertei. Deus não se importa com o calibre pobre das pessoas, contanto que tenham sede da verdade e tratem a verdade com uma atitude de sinceridade, Deus terá misericórdia. Sim. Percebi que havia outros irmãos com calibre mediano, que tinham sede das palavras de Deus,
E ponderavam e buscavam a verdade quando as coisas aconteciam. Com uma atitude sincera em relação às palavras de Deus, eles tinham a orientação de Deus. Eram capazes de escrever artigos sobre suas experiências para dar testemunho de Deus. E há alguns que acreditam há pouco tempo. Não fogem, não importa que dificuldades eles enfrentem em seu dever. Mas eles se submetem aos arranjos de Deus e confiam em Deus para superar adversidades. No fim, eles dão testemunhos comoventes. Ao revelarem corrupção, alguns recém-convertidos trabalham para buscar a verdade. Leem as palavras de Deus e refletem sobre si. O entendimento que compartilham é genuíno e prático. É sim. Deus não se importa há quanto tempo alguém crê, se ele é ignorante ou tem calibre baixo. Deus só se importa se ele consegue buscar e amar a verdade se ele tem sede da verdade. E é sincero ao abordar as palavras de Deus. Calibre baixo não é fatal. O importante é se temos um coração que ama a verdade. Se conseguimos aceitar e praticar a verdade. Sim. Deus é fiel e justo, não se importa se o calibre de alguém é alto ou baixo. Contanto que tenhamos sede, busquemos a verdade e implementemos o que sabemos. Podemos ganhar o esclarecimento do Espírito Santo. E nosso entendimento e percepção irão melhorar. Com certeza. Eu não deveria ser impedida por ter calibre baixo, nem inventar desculpas para não escrever um artigo. Eu queria comer, beber e experimentar as palavras de Deus. Colocar minhas experiências num artigo para dar testemunho de Deus. Graças a Deus. Mais tarde li as palavras de Deus que esclareceram a vontade de Deus para mim. Eu vou ler. Ok. Nenhuma senda para alcançar a salvação é mais real ou prática do que aceitar e buscar a verdade. Se você não consegue ganhar a verdade, a sua crença em Deus é vazia. Aqueles que sempre falam palavras vazias de doutrina, repetem slogans, dizem coisas pretensiosas, seguem regras e não priorizam a prática da verdade não ganham nada. Não importa por quantos anos acreditem. Quem são as pessoas que ganham alguma coisa? Aqueles que cumprem seu dever com sinceridade e praticam a verdade? Que tratam o que Deus lhes confiou como a sua missão? Que felizes despendem toda a sua vida por Deus e que não tramam para o próprio bem? Cujos pés estão firmemente no chão e que obedecem às orquestrações de Deus. Eles são capazes de entender os princípios da verdade enquanto cumprem o seu dever. E se esforçam para fazer tudo corretamente. O que lhes permite testificar de Deus e satisfazê-lo. Quando encontram dificuldades em seu dever, oram a Deus e sondam a vontade de Deus. E conseguem obedecer aos arranjos de Deus. E em tudo o que fazem, buscam e praticam a verdade. Não repetem slogans, nem coisas pretensiosas. Concentram-se em agir com os pés apoiados no chão e em seguir meticulosamente os princípios. Esforçam-se muito em tudo o que fazem. Fazem um esforço grande para entender tudo e, em muitos assuntos, são capazes de praticar a verdade, adquirindo, assim, conhecimento e entendimento. E são capazes de aprender lições e ganhar alguma coisa. E quando têm pensamentos incorretos ou estados equivocados, eles oram a Deus e buscam a verdade para resolvê-los. Eles têm um apreço sincero por quaisquer verdades que aprenderam e são capazes de falar das suas experiências e de seu testemunho. Tais pessoas acabam ganhando a verdade. Essas pessoas sem coração nunca pensam em como praticar a verdade. Concentram-se apenas em despender esforço, em fazer coisas e em exibir-se e mostrar-se. Mas nunca buscam como praticar a verdade, o que torna difícil que obtenham a verdade. Pensem nisso, que tipos de pessoas podem entrar nas realidades da verdade? Aqueles que têm os pés no chão e investem seu coração nas coisas. Pessoas com os pés no chão que investem seu coração nas coisas, que têm um coração, tais pessoas prestam mais atenção à realidade
e a utilização dos princípios da verdade quando agem. Além disso, em todas as coisas, elas prestam atenção aos aspectos práticos, são pragmáticas e gostam de coisas positivas, da verdade e de coisas práticas. São pessoas assim que, no fim, entendem e ganham a verdade. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que os que buscam a verdade se concentram nas palavras de Deus, ponderam as palavras de Deus e as colocam em prática. Eles conseguem buscar a verdade e aprender lições das pessoas e coisas em sua volta e colher recompensas de suas experiências. Escrever um artigo é uma das melhores formas de nos incentivar a vir para diante de Deus e ponderar suas palavras, o que é a vontade de Deus. Sim. Sim. Quando entendi a vontade de Deus, senti um fardo e me senti motivada para escrever um artigo. Senti que devia cumprir esse dever para confortar o coração de Deus. Escrever um artigo para dar testemunho pode beneficiar mais pessoas. É uma coisa significativa e valiosa. Sim. E também é uma responsabilidade minha. Depois disso, comecei a planejar o trabalho de cada dia e a determinar o tempo que usaria para cada problema conforme sua urgência. Sempre que dava, eu lia as palavras de Deus e trabalhava num artigo. Quando comecei a escrever, eu escrevi um relato completo. Não conseguia escrever claramente meu entendimento das palavras de Deus e era superficial. Àquela altura, eu quis desistir e parar de escrever. E não quis ponderar as palavras de Deus. Então orei a Deus. Deus, não quero desistir. Quero refletir sobre tuas palavras para escrever o que eu sei agora e depois conforme minha experiência. Ótimo. Não quero viver segundo meu caráter corrupto. Quero escrever sobre tua obra em mim para dar testemunho de ti. Amém. Graças a Deus. Me senti muito mais calma depois da oração. Quando me acalmava e refletia sobre meu estado e as palavras de Deus, eu anotava qualquer esclarecimento. Então, refleti sobre as palavras de Deus e anotei meu entendimento. Quando terminei e vi que algumas partes não estavam claras, eu tentei editá-las. Quanto mais escrevia, mais clareza eu tinha. E melhor eu via meu próprio estado. E ganhei um entendimento mais prático da verdade. Me senti muito realizada com esse tipo de prática. Essa experiência me mostrou a importância de buscar a verdade. Em tudo temos que buscar a verdade, refletir e nos conhecer e praticar as palavras de Deus e seremos recompensados. Sim. Escrever um testemunho pessoal, buscar a verdade e uma mudança no caráter de vida é tão importante. Graças a Deus, sua comunhão me ajuda a entender minha corrupção e minhas falhas. Eu invento desculpas por causa do meu calibre baixo e não tenho sentido um fardo para escrever um artigo. Estou ocupada fazendo coisas o dia todo. Não me concentro em ponderar as palavras de Deus. Agora sei como devo abordar o fato de ter um calibre baixo. No futuro, praticarei escrever um artigo e trabalharei mais na busca da verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.